Olá, turma! Vocês estão bem? Eu sou a professora Wellen, como vocês já sabem, e hoje é nossa aula de parasitologia. Nós vamos continuar falando do filo Apicomplexa, só que dessa vez nós vamos falar sobre o Toxoplasma gondii, esse protozoário extremamente inteligente. Por quê? Porque praticamente todas as pessoas que hoje existem e têm contatos com animais, principalmente com gatos, já foi contaminado ou está sendo contaminado por esse protozoário. Então, nós vamos entender como que funciona a contaminação e a toxoplasmose. Então, vamos lá. Agora vocês vão ficar só com o meu áudio para a gente prestar bem atenção. E eu espero que o volume seja adequado para vocês conseguirem entender. Gente, a taxonomia, de onde veio o nosso parasita? Bom, reino protísteo e sub-reino protozoa. Isso significa que nós estamos falando, logicamente, de um protozoário. O filo dele é apicomplexa. Ele vem da classe Conoidasida, da subclasse Coccidiasina, da ordem Eucoccidida, da família Sarcocistidae e o gênero Toxoplasma. Esse é o nosso parasita, é daqui que vem a linhagem dele. Nessa imagem aqui nós vemos os trofozoítos de Toxoplasma. Quem são os trofozoítos, professores? É uma parte do processo evolutivo do nosso parasita, que nós vamos ver com mais calma daqui para frente. Bom, pessoal, o nosso toxoplasmose, que faz parte do nosso filo apicomplexo, ele compreende uma classe de parasitas que contém um complexo apical. Como nós já vimos na última aula, o complexo apical ele serve para que esse parasita ele consiga penetrar, adentrar as células do hospedeiro. E aqui no nosso trofozoídeo do toxoplasmose, aqui nessa figura, essa parte que contém o complexo apical, que ajuda a penetrar, fica aqui perto do aparelho polar dele, na parte anterior. E nessa imagem aqui, nessa parte mais clara, é de nós podemos ver bem a funcionalidade dele, onde ele vai a um conjunto de organelas que faz com que esses trofozoítos penetrem as células do hospedeiro. Por isso que a gente fala que é um complexo apical, porque tem várias organelas envolvidas para a penetração das células do hospedeiro. E o que nós sabemos sobre a toxoplasmose? Com certeza todo mundo já ouviu falar. Quem já teve bebê já fez exame no pré-natal para toxoplasmose. Primeiro, é uma zoonose. Isso significa que é uma doença que está presente, é uma parasitose que está presente tanto nas pessoas como também nos animais, ou seja, tem animal envolvido. Isso já leva a gente para pensar no nosso ciclo biológico. É cosmopolita, de 10 a 75% do mundo todo tem contato com esse parasita. Então, ela está presente desde grandes centros urbanos, cidades pequenas e etc. Tem uma infecção crônica assintomática, por isso que nós falamos que quem já teve toxoplasmose não teve sintomas nenhum. O parasita ele tem uma grande adaptação a clima, a localidade, temperatura, pressão atmosférica, etc. A prevalência de infecção humana causa problemas de saúde pública, principalmente em gestante imunodeprimido, que é o nosso público-alvo da toxoplasmose. E também é de importância veterinária, já que nós estamos falando também de uma zoonose. E quem conhece bem sabe que os gatos, como aqui na figura, os felídeos, no caso, eles são os hospedeiros definitivos desse parasita. Nós, seres humanos, somos os hospedeiros intermediários. Quais são as formas evolutivas, então, do nosso parasita? Bom, nós temos formas evolutivas, que vai estar no meu hospedeiro definitivo, que vai fazer parte do ciclo coccidiano. Esse ciclo coccidiano, ele tem duas fases, a fase assexuada e fase sexuada. Esse ciclo, gente, ele só ocorre nos meus felídeos, no hospedeiro definitivo, onde nós temos as formas evolutivas taxaítos, bradizoítos, merozoítos, gametócitos e ocisto imaturo. No meu hospedeiro intermediário, onde nós encontramos aqui em nós, seres humanos, nós temos o quê? Um ciclo assexuado. Aí nós temos taxoítos no caso, bradizoítos e merozoítos. Isso aqui nós vamos encontrar no hospedeiro intermediário. E essas formas evolutivas no meu hospedeiro definitivo. Quando a gente for ver o ciclo biológico, tem como diferenciar bem, para ficar bem claro.
O ciclo biológico, gente. O ciclo biológico, ele tem dois hospedeiros. Eu tenho um hospedeiro definitivo e tenho um hospedeiro intermediário. Se eu tenho dois hospedeiros, entende-se que é um ciclo heteroxeno, onde o nosso protozoário ele precisa de dois hospedeiros para completar o ciclo evolutivo dele, ok? Então vamos lá. Isso é sempre claro para a gente. Bom, o ciclo no hospedeiro definitivo, que vai ocorrer nos felídeos, tem uma reprodução sexuada, que vai ocorrer um processo que a gente chama de gametogonia, e também a fase assexuada, que a gente chama de esquizogonia, que vai ser no epitélio intestinal do nosso gato. Após esse parasita sofrer as divisões dele, ele vai liberar nas fezes o cisto. Essas fezes vão contaminar gado, outros animais, e nós vamos ingerir. Ingerindo essa forma infectante para o homem, aí vai vir o ciclo no hospedeiro intermediário, que é onde nós vamos ter reprodução assexuada, que vai ser esquizogonia, e ele vai estar presente nos linfonodos e também nos outros tecidos. Então, vamos aqui para o nosso ciclo biológico. Ele foi dividido aqui em duas partes, a parte 1 e a parte 2. A parte 1 é que ocorre no nosso hospedeiro definitivo, no caso, o nosso felídeo, que tem um gato. O que vai acontecer, pessoal? Tem algum animal que contém a forma infectante para o gato, um bradizoito, um taxoito e etc. Esse gato ele vai se alimentar desse animal que está albergando essa forma infectante para ele. Esse parasita, dentro do gato, vai para o intestino dele, onde nas células epiteliais intestinal, do endotélio intestinal, ele vai se aderir a essas células e esses bradizoitos eles vão começar uma esquizogonia. Eles vão começar a se dividir, a se replicar dentro dessa célula intestinal, evoluindo para os merozoitos. Evoluiu para os meus merozoitos, aí eu começo o meu processo de gametogonia, ou seja, nós vamos ter a separação de microgametócitos, que é essa forma aqui, onde vai sair do envoltório parasitário, para os microgametócitos, para ir direto para os nossos megagametócitos, onde vai ser uma reprodução sexuada. Quando houver essa fusão dos microgametócitos com os macrogametócitos, aí eu vou formar um ocisto não esporulado, onde vai ser depositado nas fezes do nosso gato. Beleza. Fezes do gato contendo o cisto não esporulado vai para o solo, e aí eu dou início à nossa segunda etapa do ciclo biológico. Esse cisto não esporulado no solo, ele vai sofrer um processo que a gente chama de esporogonia, onde ele vai sofrer esporulação e virar a forma infectante para os hospedeiros indeterminados no caso, desculpa. O que vai acontecer? Nós temos agora hospedeiros intermediários, onde nós temos suínos, caprídeos, bovinos. Eles vão se alimentar do solo, da água que está contaminada com as fezes do gato, contendo esses ocistos esporulados. E essa carne ela vai ficar contaminada, porque esses ocistos ficam penetrados na nossa musculatura, no nosso epitélio intestinal e musculatura também, né? Cisto tecidual. Ok. O ser humano, ele pode se contaminar de diversas formas. Primeiro, comendo alimentos contaminados, frutas, bebendo água contaminada com esses cistos esporulados. E aí ele pode se contaminar. Ele pode comer carne de boi, de caprídeo, suíno, mal cozida ou mal passada, que contém esses ocistos esporulados e também se contaminar. Então, são diversos tipos de forma de contaminação. No ser humano, o que vai acontecer? O nosso sistema imunológico ele tem uma capacidade muito boa de poder reconhecer esses parasitas. Dentro do nosso corpo, os nossos macrófagos eles vão fagocitar, entrar no processo de fagocitose dos taxoítos, que já vai ser a forma que vai estar evolutiva no nosso corpo. Só que aí vão se formar vacúolos parasitários que vão impedir esses parasitas de serem fagocitados. E aí eles vão começar a se dividir, por um processo de endodiogenia, que está aqui embaixo. Esse processo de endodiogenia,
ele vai ser uma forma especializada de divisão assexuada, onde nós temos células filhas sendo formadas dentro da célula mãe. Por exemplo, aqui tem uma célula, onde nós temos a parte do material genético. Esse material genético ele vai ser induzido a sofrer separação, igual a uma célula normal quando a gente fala do processo de mitose. Nós vamos dividir a parte dos cromossomos e etc. E vai começar a sofrer divisão. Quando se formar divisão dentro da célula mãe, aí eles se separam, dando origem às células filhas, e assim começa o processo de endodiogenia. Se formando esse processo de endodiogenia, aí vão se formar os bradizoítos, que vão ser cistos teciduais, onde nós temos a forma crônica da doença. Beleza. Não tem sintomas porque o nosso sistema imunológico ele é muito fácil de combater esses protozoários. Quando tem sintomas, eles são bem leves. Porque nós temos a iniciação do sistema imunológico com a parte da nossa interleucina 12, que ele vai ser o principal mediador químico para atrair as células para iniciar um processo de eliminação desses protozoários. Além do que, eu tenho interferão gama também atuando. Porém, se o meu infectado, o meu hospedeiro, ele é imunodeprimido, ele não tem um sistema imunológico competente o suficiente para eliminar esses protozoários, aí nós vamos ter esses bradizoítos, que vão formar cistos no nosso tecido. E aonde é mais provável que forme cistos no nosso tecido? Na parte cerebral e na parte ocular. Por que, professora, na parte cerebral e na parte ocular? Grande oxigenação dos tecidos. Aí eles vão formar. E aí nós temos problemas de saúde gravíssimos por causa desse alojamento dos nossos cistos teciduais. Beleza? Mas, professora, e se o paciente for imunocompetente? Aí nós não temos esse tipo de problema. Mas se for uma gestante, nós temos o que nós chamamos de infecção congênita. Esses taquizoítos, eles têm a capacidade de ultrapassar a barreira placentária e ir direto para o feto. E aí nós temos a nossa parte grave da toxoplasmose, que é a nossa infecção congênita. Aqui eu trouxe para vocês, pessoal, os taquizoítos, que vão formar pseudocídios formas livres, que é a parte aguda da infecção, onde nós temos eles bem separados dentro do nosso organismo. Tá vendo? Nossos taquizoítos. Ou eles formam esse agrupamento semelhante a flores, mas nós temos ele isolado. Isso aqui, gente, ocorre mais dentro do nosso macrófago, quando vai sofrer a fagocitose. E se eu tenho a detecção de taquizoíto de Toxoplasma gondii, eu estou dando indício que eu estou em fase aguda da infecção. E tem também os bradizoítos. Se for contactado no tecido bradizoítos, que são cistos tissulares, aí nós vamos ter o parasita envoltório por uma cápsula ou uma membrana, onde vai sofrer divisão mais lenta e vai indicar a fase crônica da nossa infecção de toxoplasmose. Olha só como nós temos aqui a membrana formando o cisto, e tudo isso aqui são os nossos parasitas se dividindo dentro desse cisto. Bom, e de epidemiologia, como nós já comentamos no começo, a prevalência da infecção, principalmente aqui no Brasil, nós temos de 50% a 80% de pessoas infectadas, e um estudo foi feito em São Paulo, que nós temos 70% de gestantes soropositivas para toxoplasmose. Nesse caso aqui, quando uma pessoa é soropositiva, aí nós temos que entender, é um soro positivo em fase aguda ou em fase crônica. E de infecção congênita no Brasil, nós temos de 1 a 4 gestantes infectadas em fase aguda de toxoplasmose para 1.000 gestações. Quer dizer, de a cada 1.000 gestações, 4 está infectada com o Toxoplasma gondii. E o que vai fazer com que tenha essa infecção, gente? Hábitos alimentares, contato com os felinos, o gato, situação socioeconômica, onde nós não temos higienização adequada de mãos, alimentos e etc. Vamos falar dos aspectos clínicos, então. Bom, para nós
temos sintomas, depende muito da cepa do parasita e do sistema imune do hospedeiro e também do modo de infecção, para nós termos sintomas. Na infecção aguda, ou na criança ou no adulto, nós temos o quê? A pessoa vai lá e se infecta com Toxoplasma gondii. Essa pessoa ela pode ser assintomática, não ter sintomas nenhum durante a fase aguda e evoluir para uma infecção crônica, nunca ter sintomas, ok? Deixa eu apagar aqui pra gente. Opa! Deixa eu apagar aqui pra gente. Beleza. Aí nós podemos ter outro ponto dessa adulta ou dessa criança, ela pode se infectar e na fase aguda ter um quadro febril com adenopatia. O que seria isso, gente? Significa que essa pessoa ela vai estar com umas glândulas linfáticas obstruídas. Isso acontece 1% dos casos. Não é muito frequente. E aí pode a pessoa se cura dos sintomas e evolui para infecção crônica. Ok? E nós temos também, deixa eu apagar aqui. E nós temos também a pessoa se infecta, criança ou adulto, com o toxoplasma. E aí na infecção aguda nós podemos ter quadros graves, como retinocorioidite, encefalite, miocardite, hepatite, em pacientes imunocomprometidos. Ou seja, quem são os nossos pacientes imunocomprometidos? São aqueles pacientes que o sistema imunológico não é competente, ou eles são induzidos a ter um sistema imunológico baixo pela adição de drogas, quimioterápicos, pacientes que fazem quimioterapia, pacientes transplantados, pacientes HIV positivo, ou pacientes que já têm algum tipo de doença autoimune, que ele fique imunocomprometido, aí ele pode ter esses quadros graves da doença e evoluir depois, se houver processo de cura, para infecção crônica. Porém, esse processo, como nós já vimos que os bractozoídes, eles formam cistos em lugares totalmente inconvenientes, 90% desses casos de pacientes imunocomprometidos, eles vão a óbito pela toxoplasmose. E temos a forma também que é preocupante de toxoplasmose, que é a toxoplasmose congênita, que é quando a mãe passa esse parasito pela barreira placentária, que é a forma grave da doença. Por que grave? Primeiro, no primeiro trimestre de gestação, grande chance de aborto. A mãe pode abortar por causa disso. Se no primeiro trimestre passar, o bebê ele sobreviver, no segundo trimestre, se a infecção for no segundo trimestre, ainda pode sofrer aborto, pode sofrer nascimento prematuro com ou sem sequelas, se a infecção ocorrer no segundo trimestre. Se essa infecção ocorrer no terceiro trimestre, o bebê ele pode nascer normal, sem apresentar tipos de sequelas, ou apresentar depois do nascimento, após o nascimento, sintomas posteriores. Mas é um grande risco para a gestante, principalmente para os sintomas dessa doença. Por exemplo, o bebê ele pode nascer com lesão na retina, onde nós temos aqui formado lesão no cérebro, onde nós temos essa massa branca aqui, gente, forma lesão no cérebro. E a depender da localização dessa massa, desse cisto de toxoplasma, isso pode fazer com que ele possa vir a óbito ou ter sequelas gravíssimas pelo resto da vida. E também ele pode nascer com problemas encefálicos, como microcefalia, macrocefalia e etc. Outros sintomas: inflamação dos olhos, cegueira, icterícia intensa, equimose, convulsão, megacefalia, microcefalia, retardo mental. Por isso que a gente fala que toxoplasmose congênita é um dos piores quadros que nós podemos ter desse parasita. É onde nós temos interesse médico na toxoplasmose congênita, além também dos nossos imunodeprimidos. Por isso que gestante, pessoal, faz todos os exames que ela faz do pré-natal, sempre pede exame de toxoplasmose para saber como que tá. E é sempre indicado que essa gestante, antes de ter o bebê, já tenha tido, porque nós temos imunidade à Toxoplasma gondii, ou seja, nós ficamos imunes. Pegou uma vez, a gente não se infecta novamente.
pelo menos não desenvolve sintomas da doença, porque nós temos anticorpos de memória. Para o diagnóstico, nós vamos ter métodos diretos, onde nós vamos ter detecção microscópica de ossiços, coloração e corte dos tecidos, principalmente se houver tecido necrosado, aí tem como fazer identificação. Se tem muitos casos, podemos inocular camundongos para ver se eles também têm a forma infectante para o nosso hospedeiro definitivos, cultivo celular e também teste genético, nosso PCR. Esses são os métodos diretos para encontrar as formas parasitárias, evolutivas no caso. E nós temos métodos imunológicos, onde nós fazemos nos pacientes, que nós temos técnicas quantitativas, que vão quantificar a carga parasitária, como o teste de Sabin-Feldman. Nós temos ELISA, aglutinação e etc. E temos também técnicas qualitativas, onde nós vamos dizer se tem, que é o exame genético Western blot, que ele é muito utilizado também para outras doenças, como por exemplo o HIV. Esses são os testes imunológicos. E temos também o diagnóstico sorológico, que é aquele diagnóstico que nós fazemos a sorologia principalmente em gestantes, onde nós vamos detectar IgM e IgG, essas imunoglobulinas. Se o IgM der positivo, vou fazer uma setinha aqui pra gente. Significa que essa pessoa está infectada nesse momento, está na fase aguda de infecção. E essa infecção de fase aguda, ela pode persistir por longos períodos. Se o meu IgM der positivo e o meu IgG também der positivo, significa que ela está ainda em fase aguda, porém já está migrando para a fase crônica. Deixa eu apagar aqui para a gente não confundir. Se o meu IgM der negativo e o meu IgG der positivo, significa que posteriormente, essa pessoa foi infectada e está em fase crônica, ou seja, ela tem anticorpos de defesa contra o toxoplasma. Então, para gestantes, é indicado que o nosso IgM der negativo e o nosso IgG positivo, porque aí a gente tem, se ela se infectar posteriormente com parasita durante a gestação, ela já tem anticorpos que vão combater essa infecção parasitária. Tem também o teste de avidez do IgG, que vai indicar a fase da doença crônica, ou seja, esse teste de avidez ele vai afastar a doença nos últimos 3 ou 4 meses. Por exemplo, tem uma gestante que deu IgG positivo. Se o médico pedir o teste de avidez para ver a alta avidez do IgG, tem como saber se é uma infecção recente ou uma infecção mais tardia. No recém-nascido, aí nós temos como fazer testes sorológicos com IgA, IgM e IgG por meio de Western blot, que faz para ver se essa criança, se a mãe pegou a toxoplasmose durante a gestação, se ela tem esse parasita para poder tratar da melhor maneira possível. No tratamento, esse tratamento ele só é realizado para casos graves e mulheres grávidas, tá bom, gente? A infecção de adultos imunocompetentes não necessita de terapia. Ou seja, se você, por exemplo, for fazer um exame de rotina e falar, vou fazer um toxoplasmose. Chega lá, dá IgM positivo, está em fase aguda. Precisa tratar? Não precisa tratar se você for imunocompetente. Você vai evoluir de assintomático para infecção crônica e desenvolver anticorpos. Porém, se a mulher for gestante ou então for imunodeprimido, o paciente, aí tem que fazer o tratamento. É um tratamento combinado com pirimetamina e sulfonamida. Ele é um tratamento combinado. Por quê? Por causa que essas drogas, elas têm como objetivo eliminar o parasita, combatendo o ciclo evolutivo dele. A parte de divisão, de esporulação, formação de cisto, a parte de endodiogenia. Então, essas drogas elas vão impedir que esse parasita faça o ciclo biológico, deixando assim de existir. Eles vão bloquear as vias do ácido piaminobenzoico e também o ciclo do ácido fólico, onde o nosso toxoplasma, além de outros protozoários, eles precisam do ácido fólico. Bloqueando esse ciclo, aí nós temos a eliminação do parasita. Mas só quem faz, lembrando sempre, gestantes e imunodeprimidos.
E a profilaxia é um método de combater infecção por toxoplasmose, não comer carne crua mal cozida, lavar as mãos após manipular carne crua, lavar com água abundante frutas e verduras cruas, lavar bem a mão após contato com gatos e outros animais, evitar contato com substâncias que podem estar contaminadas com fezes de gatos, quem cria gato, areia do gato, etc. Não alimentar gatos com carne crua para não correr o risco dessa carne estar infectada e contaminar o gato que não está contaminado. E aí nós temos ciclo ativo. E também para gestantes, acompanhamento sorológico. Essa foi nossa aula de hoje, gente. Uma aula bem tranquila, bem simples sobre Toxoplasma gondii. A leitura que eu incentivo vocês a fazer é o capítulo 18 do livro, que vai dar mais detalhes importantes para o seu estudo. Eu espero que vocês estudem, que vocês estejam bem, a família de vocês estejam bem. Nos encontramos mais tarde depois. Tchauzinho, pessoal!